Logo em seguida fui fazer o doutorado em finanças computacionais na Universidade de Essex, no Reino Unido, onde eu comecei a trabalhar com inteligência artificial e data science, e notadamente para a área de economia e finanças. Aqui onde se faz diferenças, onde entra input e sai output. Você insere algum dado e do outro lado você sai uma resposta àquele dado inseridos, utilizando uma base de conhecimento. Nós voltamos lá na quinta série, quando nós aprendemos a boa e bela função de primeiro grau, 2x mais 3. Se nós tivermos um input x igual a 5, então nós teremos um output x igual a 1. Nós vamos ter um output y igual a 5. É claro que dados. Outro ponto que também eu bato muito com meus alunos é que o mundo não te dá fórmulas, o mundo não te dá modelos. O mundo ele vai te oferecer dados. Então você pode capturar esses dados. Uma discussão que existe é se os dados, se você está gerando dados ou você está coletando dados. Eu parto do pressuposto que estamos coletando os dados, porque esses dados já existiam antigamente. O que não existia são sensores, ou capacidade de processamento, ou armazenamento de dados para que você pudesse ter esses dados, administrar, que envolve inteligência artificial e uma parte dela machine learning. Perceba que são coisas uma dentro da outra, são coisas diferentes, não exatamente significa a mesma coisa. Eu posso inserir dados dentro do motor de inferência e me sair um output, um resultado, utilizando dados em minha base de conhecimento. Eu não quero entrar nisso, imaginando que eles têm uma relação de causalidade, imaginando que tudo isso esteja sendo respeitado. Bom, eu quero saber do meu modelo, como eu monto o meu modelo, qual seria o meu A e meu B, para que eu tenha um modelo logo em seguida. Ao utilizar a regressão linear, com aqueles dados eu vou encontrar os valores de A e de B, até que eu chegue no meu modelo, minha expectativa de Y, dado minha base de conhecimento de 0,91x mais 1,27. Então, a partir daí que eu tenho minha base de conhecimento, se o meu x for igual a 2, eu posso ter uma expectativa de y igual a 3,09. Se nós viemos aqui nos dados, primeiro dado que x é igual a 2, eu tive que y real foi 3, e ali eu estimei 3,09. É claro que existe um erro, existe uma aproximação, mas ele não é também, eu não construí um modelo de tal modo que meus dados sejam replicados de maneiras tão distantes. Não tive uma expectativa de y, por exemplo, do valor de 20 ou 30, sendo o meu x igual a 2. Os dados estão nos fornecendo informações e dos dados nós estamos extraindo conhecimento, e ao extrair o conhecimento podemos utilizar para ter uma relação de entrada e saída dentro do meu motor de inferência. Eu recebo os dados, eu tenho uma resposta daquilo ali. Ou seja, você for fornecendo informações às pessoas para que as pessoas possam tomar decisões em diferentes aspectos do seu conhecimento forte, um painel que te ajuda com o seu veículo caminha autonomamente não tripulado, uma área de pesquisa no ITA, e que você apenas diz que o que você quer que o avião faça, ele vai e faça aquele trajeto. Isso já está bastante utilizado. Motor de diferença, melhor fica o resultado esperado quando você der um input, quando você tiver uma entrada, qual que vai ser a sua saída. Se você tiver um input, qual que vai ser o seu output. Informar os seus dados em troca dos serviços que estão sendo oferecidos por esses dados. Por exemplo, ao vir de São José dos Campos hoje, eu acredito que alguns de vocês fizeram a mesma coisa, eu coloquei no Waze que eu viria para São Paulo, e ali no Waze ele saberia qual que é o meu caminho. Isso está sendo inserido em um banco de dados do próprio Waze, e que ele pode utilizar aquilo para os seus propósitos. Esse caminho. Diversas empresas estão começando desde os dados até chegar a seus sistemas autônomos e suporte à decisão, e com isso criar valor. Há toda uma questão relativa à criação de a infraestrutura que torna tudo isso possível, que passa desde armazenamento de dados até rede. Você não está tendo má alocação de recursos. Eu, como economista, me interesso muito como alocação de recursos, onde me permite alocar recursos de tal maneira que minha operação seja o mais enxuta e siga o mais longe possível. Estou vendo o Pepe aqui, eu estou vendo uma máquina na minha frente, imagina, então essa máquina será um robô que vai fabricar o meu carro, ou será um robô que vai servir para as funções administrativas. Também essas máquinas, entre aspas, que serão totalmente virtuais, os softwares, vão substituir, a perspectiva de substituir a mão de obra repetitiva. Aquele advogado que fica só indo fora, trazendo material, ele vai perder emprego. Precisamos pensar em gestão. Quer dizer, não adianta eu apenas ter um planejamento de engenharia se eu não pensar em
projeção, em contabilidade, fluxos de caixa, em acompanhamento de estratégia e assim sucessivamente. Em suas decisões, dos processos decisórios. E não apenas isso, nos acompanhamentos de planos e estratégias definidas por decisões gerenciais, por decisões das próprias empresas. Ao ter os dados e analisar esses dados, você consegue ter um mapa de quais são os interesses das pessoas. Ao ter esse mapa, entender o interesse das pessoas, você pode promover novos serviços. Claro que aqui eu não espero isso, porque vocês estão aqui, no Fórum de Inteligência Artificial, vocês estão interessados com ciência de dados, e assim sucessivamente. Mas em diversos cursos onde se usa pacotes para análise de dados, ensina-se a fazer pacote, no final de semana, vai ensinar a utilizar um pacote. Seja em Python, seja em R, notadamente em Python, porque é a linguagem da moda. A hora que o Python sair da moda, vai virar outra linguagem, que vai ficar moda e vai utilizar aquela outra linguagem. Mesmo que eu queira, mesmo que eu ache bonito, mesmo que não seja, ainda seja um pouco de prioridade, eu vou investir algum valor aqui nesse negócio, vou montar uma estrutura para IA e fica a estrutura montada sem mão de obra, sem pessoas para utilizar. Nisso, ela cai no primeiro ponto, eficiência operacional. Você mantém uma estrutura que não está sendo utilizada, você não está alcançando o máximo de eficiência ou de alocação de recursos que você poderia utilizar. Ainda assim, você fica com receio. Mesmo com todas as informações que existem hoje em dia. Não precisamos ir muito longe. 5 anos atrás era pior ainda. Existia casos da pessoa dirigir um veículo autônomo com a mão do volante ali. Conhecimentos, dados, me diz que é melhor oferecer produto A. Eu falo, não estou confiando, não vou entrar nessa, talvez eu vou para o produto B, eu vou para o produto C. Porque pelo meu cheiro, porque eu acho que é isso, pela minha própria experiência, também isso acontece. Vários dos excelentes gestores estão há 20, 30 anos, tem uma grande experiência. A máquina não pode errar uma única vez, que ela já perde completamente a reputação. E as pessoas erram várias vezes, e sem que isso cause um grande dano à reputação da pessoa, como é causado para uma máquina ou para um sistema. Hoje, os meus dados, quando eu uso eles saem daqui e vão para os Estados Unidos. E eu tenho a conectividade a todo tempo, e eu tenho acesso a dados de diversos outros lugares. Vou ter baixa eficiência operacional. Ao ter baixa eficiência operacional, ela vai ter menos capacidade, vai ser menos capacidade competitiva do que empresas que adotam inteligência artificial. Ela pode pensar, aqui no Brasil eu estou bem, porque eu sou o que mais invisto. Eu sou o que melhor tem, ninguém tem. Mas ela não está competindo aqui no Brasil. Ela está competindo com um plano estratégico global. Alguém que vem de fora do Brasil. Mesmo que ela não queira ter uma atuação internacional, ela tem que ter esse modo de pensar para que ela não corra o risco, ou minimize o risco de sofrer retaliações dentro do seu mercado. Dentro aqui no Brasil, dentro de onde ela atua. Por isso não dá para... o risco é muito grande em não se pensar em inteligência artificial. Isso, 2025, não estou falando daqui a 50 anos, estou falando agora para 2025. Talvez hoje não seja tão claro, mas em breve a tendência é que seja cada vez mais estratégias nacionais para lidar com IA. Aqui eu trouxe apenas uma pequena lista, também fresco. Infelizmente nós não temos a bandeira do Brasil aí. Acredito que deveríamos ter, mas não temos. Isso está bastante fresco, estamos em 2018 para cá. Então, são diversas ferramentas, diversos programas que oferecem recursos para pesquisa, para desenvolvimento de IA, para atendimento das necessidades de diferentes países. Ela fica cada vez mais integrada com a empresa, para se criar valor. Isso acontece ao redor do mundo. A universidade onde eu fiz doutorado, a Universidade de Essex, ela é sócia de diversas startups. Ela mesma faz o papel do Novabra. Ela mesma faz tudo isso daqui. Ela mesma desenvolve pesquisas. Se você tiver alguma demanda, qualquer demanda que você seja para IA, para pesquisa, você procura a universidade. No caso inovações, insights e conhecimento para extrair esse conhecimento. Ela tem base para a empresa. Esse é um conceito que vem fora do Brasil. Acredito que não sei qual mundo. Então esse é um problema que nos afeta diretamente. Ao você utilizar uma universidade, a universidade pode selecionar pós-doutorandos, que é o que a Universidade de Essex faz, e que ficará trabalhando para a sua empresa. E você pagará recursos para esse pós-doutorando, onde, em termos de recursos humanos, ele é um pesquisador dentro da universidade, seja professores, sejam pesquisadores com doutorado, ou seja os próprios alunos, que amanhã depois poderão estar na empresa utilizando no operacional essas demandas, e principalmente ela tem a fonte dos seus dados. Os dados que são feitos dentro da sua operação interna. Esses dados que serão extremamente importantes para a pesquisa.
para construir a base de conhecimento na universidade, para que a universidade desenvolva, ajude-a a desenvolver soluções e entrar fortemente na área de inteligência artificial e ajudar na competição global. O valor vem nesse processo interativo entre universidade e empresa. O relatório está com essa perspectiva, tanto que nós temos aqui nosso principal logo, transformando dados em valores, ou seja, nós queremos realmente transformar dados em valores, realmente participar do processo de inteligência artificial dentro das empresas. Temos uma área, ensino, onde desenvolvemos cursos em company, matérias que são oferecidas para os alunos do ITA, matérias de nível de pós-graduação, pesquisa acadêmica, que também não é errado das empresas, ou seja, muitas coisas que é ali desenvolvida pode ser utilizada por empresas, são aplicações, na maioria das vezes, e uma área dedicada a projetos com empresas. Projeto pequeno, que vai ser interagindo esse feedback. O projeto vai crescendo ao redor uma grande gama de doutores sendo formados. Esse doutor